Isso. É porque é Cleide, aí eu lembro da Ana Cleide. É Cleide, só Cleide, né? É Cleide Show. Cleide Show, né? É Mais isso. conhecida antigamente era Cleide Vasconcelos. Aí, por causa de uma rádio, amigos, aí ele falou assim, Cleide, você tem que colocar Cleide Show. Aí, por pedido do povo, está aí, Cleide Show. Cleide Show, é isso. A voz do povo fala mais alto, né? A voz do mundo. É isso, a voz da razão. Vamos que vamos. Cleide, minha querida, cadê o Vemieiro? Cadê o Vemieiro? Vemieiro vem só depois me buscar. Infelizmente não deu para ele vir, porque ele está no trabalho dele. Ah, tadinho. Vemieiro, beijo, meu querido. Te amo, meu amor. Ai, é romântico. O romantismo está no ar. Vamos que vamos, né, querido? Cleide Show, e aí, minha querida, fale um pouco sobre você. Queremos saber agora. Sem delongas. Isso aí é muita coisa que eu tenho pra falar. Olha, gente, eu devia ter pego com a Cleide. Você vai voltar aqui, Cleide, que eu me empolguei aqui. Eu já peguei no programa tarde. Né, eu peço perdão, fiquei presa no trânsito. E aí eu fiquei falando, e a Cleide aqui também já fiquei esticando um pouco, né? Porque a palavra de Deus tem que ser falada. Mas eles já me deram um pouquinho atrasada, né? Mas Cleide, você vai voltar, tá? No mês de maio. Eu quero a Cleide aqui no mês de maio, vou agendar já com ela, já antes dela ir embora, que é pra gente extrair mais coisa, que a Cleide, ó, tem muita coisa, gente, que a gente precisa saber. Muita informação, acreditem, ó, tá recheada aqui, gente. Esse pacote aqui tá recheadíssimo. Vamos que vamos, Cleide. Fale um pouco da Cleide, depois da artista, né? Nascida em São Gonçalo, no bairro do Pita. Nasci 11 de maio de 1978. Ó. E fui uma criança bem sofrida, tá? Não foi mar de maravilhas, não. Tive que aprender a ser dona de casa aos 12 para 13 anos, trabalhar fora para ajudar minha mãe. Olha aí, gente. Que poucos filhos são que faz isso hoje. Sim, hoje em dia é difícil, né, Cleide? É muito difícil. Então, o primeiro trabalho meu foi numa papelaria que se chama, não sei se existe ainda, Carioca. Depois foi no Cleide? Lá no Pita mesmo. Esse Pita é onde? São Gonçalo. São Gonçalo. Olha, a Cleide. Quer ver? A Cleide é da terrinha de São Gonçalo, né? Cleide? São Gugu. Ó, São Gugu. Alô, São Gugu. Alô, São Gonçalo. Beijo. Como que eu comecei? Vou falar. Comecei numa papelaria, depois fui por um sacolão, depois fui para uma loja. Aí parei num mercado que fiquei como fiscal administrativo. E nisso eu parei nesse ramo, comecei a divulgar a Seresta e os eventos que haviam dentro da Seresta. Nisso eu comecei a cantar também na Seresta. É bonito, eu acho bonito Seresta, não é? É muito bonito. E nisso eu fiz muita amizade com o meio do turismo, onde eu divulgava assim, Seropédica, Aparecida do Norte, quem ia para lá nos eventos de lá. Você organizava isso, Cleide? Não, eu só divulgava. Os organizadores passavam para mim e eu divulgava. Você divulgava os eventos, né? Isso. E nesse negócio eu vim aqui para o Rio fazer um evento de voz e violão, aonde uma pessoa viu um trabalho meu, que é Arnaldo Sacomani, que era um dos produtores do SBT. Arnaldo Sacomani, isso, olha aí, gente. Cleide Show, ó. E nisso eu conheço o Xaropinho Cover, eu conheço a Dona Nica da Praça Nossa, a Priscila Menuzzi. Conheço vários produtores de música. E também trabalho divulgando alguns cantores, como o Bilionário Batista Faria, que é o antigo Bilionário Zé Rico, as Marcianas, as Mineirinhas, as Patricinhas. Olha aí, gente. A Ivone Santângelo, que é a filha do João Mineiro, da dupla João Mineiro e Marciano. E vários outros. Bonde Sertanejo, que passou por todas as emissões de televisão aberta.
Mando um abraço para todos vocês. E nisso eu comecei a estudar, me formei em um conteúdo, depois me formei em outro. E o último eu consegui tirar minha carteira de jornalista, onde eu escrevo o jornal São Paulo de Fato, que eu quero parabenizá-la, que você saiu lá. Nossa, eu saí na revista, né? Não, no jornal. No jornal. Revista você sai agora em maio, hein? Ó, gente, aí, jornal, gente, em maio. Feira, E a gente tá... Eu agradeço, Cleide, pela oportunidade, tá? De você ter me colocado ali, tá bom? Agora diante ao povo, vou convocar, isso aí não é um pedido, não, é convocação. DJ Frango, eu quero seu release. Aí, tá ouvindo, né, meu filho? Tá ouvindo, não, ô Frangolino? Tá concentrado ali. Quero seu release, hein? É intimato. De quê? Do release pra ir do release pra ir no jornal e revista, tá? Isso, é isso. É isso. Meu Cleide, então, nesse trajeto todo, nessa sua caminhada, né, da infância até você chegar até aqui, qual foi a dificuldade que você enfrentou? E muita coisa. No meio da seresta, como era gonçalense, o pessoal fala assim, os niteroenses, sabe? O pessoal São Gonçalo é Niterói, né? São Gonçalo é um bairro, Niterói é outro. E aquilo, o pessoal de Niterói são, assim, meio desconfiado com o pessoal de São Gonçalo, né? Agora você entende, gente? É tudo assim, ó, vizinhos, não é? São isso vizinhos, aí. Gente, vizinhos. E são implicantes, vizinhos implicantes. Aí, gente, o povo de Niterói, vê se vai aquela política da boa vizinhança, gente. Pessoal de São Gonçalo, é a mesma coisa, gente. Vamos se dar bem, né? Mas aí eu fui chegando devagarinho, sem falar nada, e fui conquistando o povo. E hoje o pessoal manda convite, manda muita coisa. Eles não sabiam nem um pouco do conteúdo, mas antes... Mas me conte as dificuldades que você enfrentou até você chegar a fazer eventos, até você chegar em divulgar eventos. Eles chegavam para mim ou mandavam recado e falavam assim, não queremos ela aqui porque ela é gonçalense, ela não se expressa bem. Então você sofreu um tipo de preconceito, não é? Sim. Por morar ali naquela região. Positivo. Gente, que é isso, gente? Até morar num bairro, mas não é só lá não, né? Existem em vários lugares, Sim. Até pessoas que moram em comunidade. Hoje em dia não temos mais isso. Antigamente, as pessoas que moravam em comunidade, que na época eram chamadas favela, a gente sofreu um preconceito tremendo. Hoje em dia não, que a favela foi para as TV, né, para as telinhas. É verdade. Aí a comunidade levou o nome, ganhou um nome belíssimo de comunidade. E hoje em dia quem mora numa comunidade pode se dizer que é chique, bem. E nisso eles falaram pra mim e mandavam recado. Aqui ela não senta com a gente, aqui a gente não quer ela se expressa mal, ela é gonçalense, o gonçalense é barraqueiro. Olha aí. Recebi muita mensagem assim, muita. E ela não se veste bem, e eu... Tá na mão de Deus, só falava assim, tá na mão de Deus. Mas machuca, né, Cleide? A gente muita coisa, muitas das vezes as pessoas são tão assim... E algumas pessoas continuam, secas, tá? São tão abusadas que fala assim, se preocupar se vai machucar, se vai ofender, não é? É positivo. É muito ruim e você hoje, sofrer preconceito. Uma das pessoas que fizeram isso comigo, ficam me convidando para eu ir direto no evento. Olha aí, olha. Mudou muito. É porque você virou o jogo, né, Cleide? Com certeza. Você mostrou para aquela pessoa que se vestia mal, assim, no entendimento dela, pessoa que não falava direito, se vestia mal, ou seja lá como é que ele pensava ou ela, viu que não era nada daquilo. Aí você eu virei com uma amiga minha e falei assim, deixa falar o que quiserem, não tô nem aí. Ó, beijinho no ombro. É uma coisa que nós não devemos se preocupar. Hoje eu aprendi muito isso também, Cleide, que a gente não devemos de maneira alguma, queridos, se preocupar com o que os outros vão pensar de você. Entendeu? É verdade. Você tem que se preocupar em estar bem primeiramente com Deus e com você mesmo.
E o resto, meu querido, são restos. Se as pessoas te valorizarem, amém, glória a Deus. Se não te valorizarem, mostre para ela que você tem o seu valor. Aí eu vou falar algo, porque o Vemieiro, ele é meu segundo casamento, né? O primeiro foi bem turbuloso. Deixa eu te dar esse coelho para você ficar mais à vontade. O primeiro foi bem turbuloso, né? Porque o ex, ele era muito mulherengo. Olha aí, gente. Muito, mas Olha não aí. era pouco, não, era muito. Olha aí. Olha aí. E o que acontecia? Abaixa esse. Vinha o pessoal, e vi fulano com fulana, vi fulano em tal lugar. Glória a Deus. Eu, tá bom, deixa ele continuar. É isso. Deixa ele continuar. Só falava assim, a batata dele está assando. Aleluia. Eu falava bem assim, a batata dele está assando. Aleluia. Para quem não sabe, isso aí é um verbo, qualquer momento eu vou pegar e vai acabar. Isso é um verbo que a gente usa muito, os gonçalenses. E quando eu terminei meu primeiro casamento, ninguém acreditou. Que eu sentei, falei assim, ó, primeiro de tudo, eu estava doente, tinha passado por uma cirurgia de dias, e uma prima minha virou e falou assim, ó, seu marido está em tal clube, beijando na boca, abraçado, bebendo, coisa que não era difícil de beber. E eu falei assim, é mesmo? Eu não estou acreditando. Então você vai acreditar agora. Ela mandou um vídeo para mim. Nossa, a pessoa. Onde eu me arrumei. A pessoa fez o vídeo, Cleide? Fez Mandou um pra vídeo. você? Nossa, mãe. Mandou um vídeo para mim. E aí eu fui atrás para conferir. Fui atrás para conferir e peguei. Eu só fiz isso aqui, Adriana, dá licença. Ele fez assim. Vai para casa agora. Ele não tinha te visto? Não, eu tava pelas costas Eita, dele. foi aquele susto, hein? Olha aí. Ele ficou pálido. De moreno, ele ficou pálido. Aí ele virou, o que você está fazendo aqui, mulher? Eu falei assim, vai para casa agora. Aí a Dita, que estava com ele, virou, quem é essa daí? Eu falei assim, quem sou eu? A mulher dele de casada. Agora eu não sei quem você é. Mas eu não quero problema com você, não. Agora você aguarde daqui a alguns minutos que ele vai lá para tua casa, porque na minha casa ele não vai ficar mais. Olha aí, é isso mesmo. Ô Cleide, eu acho assim, sabe? Eu estava esses dias falando aqui que a Bíblia, sabe, a palavra de Deus não é a favor do divórcio, entendeu? Mas é o seguinte, a palavra de Deus não é a favor do divórcio, que seja um divórcio que você esteja feliz, que você leve uma vida, entendeu? Ali com o teu cônjuge, uma vida abençoada, queridos, que você seja bem tratada, que você, sabe, tenha, tanto que você sente quanto o teu companheiro seja recíproco, enfim, queridos, não, e outra coisa, se foi traição, também a Bíblia diz que quando há traição, você tem o direito tranquilamente de pedir divórcio. Sim. Entendeu? E o Soltando o Verbo vai ser sobre isso. Sobre casamentos, namoro, relacionamento abusivo. Aqueles tóxicos, entendeu? Que você tá ali sofrendo. Tem muitas mulheres que apanham até. Aí eu acho assim, que Deus vai ser a favor de um casamento que você tá apanhando, tá sofrendo. É verdade. De maneira alguma. Eu não acredito nisso, nem creio. Mas eu vou falar para você, Adriana, não foi nem isso que me abateu muito. O que me abateu mais foi o sentido de eu estar operada, tinha 6 dias, né? 6 dias de cirurgia, e saber que foi uma cirurgia bem complicada. Então, e o cara lá bebendo, curtindo, beijando a boca, ó. Se não fosse meu tio, olha, a minha mãe, eu já no hospital, eu já passei não sabia nem como que eu ia chegar em casa. Eu já passei por situações assim, tá? Você não é a única, bem-vinda. Obrigada. Mas lá atrás eu passei por situação que só eu e Deus sei, tá? Então o que acontece? E por isso que eu vou bater
nessa tecla, no Soltando o Verbo. Vai ser o primeiro sábado de maio. Estou correndo atrás, estou tentando ver. Inclusive, você está convidada a participar do Soltando o Verbo. Nós duas temos, como se diz, experiência para colocar em pauta esse programa, esse assunto, esse tema. Né? Vai ser falado sobre isso, sobre relacionamento, casamento abusivo, aqueles que são tóxicos, entendeu? Então, é muito ruim, Cleide, não é? Você está vivendo uma vida, no caso a Cleide estava recém-operada, precisando de um auxílio, precisando de ajuda, e o homem estava curtindo, gente. Isso é desumano, isso. E eu falo uma coisa, eu não sabia nem o que era doença na época, porque eu senti uma dor que pegava no umbigo, rodava, ia parar na coluna, eu tomava um copo de leite cru e a dor cedia. Olha que estranho, né? Aí, tudo bem, eu fiquei assim, eu falei assim, mãe, eu acho que eu tô com uma úlcera ou gastrite. Para passar com leite, né? Uhum. E tudo bem, isso aí durou um ano da minha vida. Até que foi o penúltimo trabalho meu, tá? Fora desse conteúdo que eu realizo hoje, foi o penúltimo, que eu trabalhava numa loja. Isso foi no dia marcante para mim, 24 de dezembro. E eu abri a loja, falei pro pessoal, tô com uma dor muito forte. Como esquecer, né? E eu vou pegar um copo de leite lá dentro. Eu tomei o copo de leite, fui para a loja, que eu era gerente lá. No meio da loja eu desmaiei. Nossa. O pessoal teve que fechar a loja e chamar o dono. Jesus, olha aí, né? E nisso o dono veio e depois ficou. O motorista que era do patrão me levou para o hospital e falou, ó, a apendicite dela sulfurou. Cirurgia de emergência. Ou seja, né, queridos, isso aí fica até uma dica para todos vocês que estão ouvindo. Sentiu algum problema, gente, tá sentindo dor constante, procura um médico. Eu sei que tá difícil, o SUS só, a gente faz isso aqui para conseguir algum acompanhamento, uma consulta, misericórdia. Eu tô desde acho que outubro, novembro, tentando uma consulta na clínica da família. Só Deus na causa, ainda não consegui. Então o que acontece? Mas tente, querido, só de tentar você já está fazendo algo por você. Tente, vá no médico, porque ela só sentia e ficou tomando paliativo, porque era um paliativo para ela, né? Sim, sim. Então o que acontece? Quando se agravou ao ponto de furar, né? Perfurar Não, você não sabe da maior, isso ainda teve mais evolução. Aí, se agravou, né? Podia ser um problema que podia tratar rapidinho. Eu fiz a cirurgia, com 15 dias depois eu descobri que era uma outra coisa. Teve que abrir aquela cirurgia, mexer naquela e fazer outra. Ou seja, operou enganado, né? Foi uma operação errada. Sim. E pelo SUS, depois que eu fiz particular. Meu Deus do céu. Que eu descobri que era uma úlcera. Úlcera foi causada, sabe por quê? A vesícula. Olha, meu Deus. O abílice da vesícula foi pro estômago, foi pro sangue, foi pro intestino, foi pro ovário, para as trompas, e eu perdi vários órgãos. Foram 8 órgãos. Se hoje eu estou aqui, porque Deus tem algum plano comigo, que eu não sei qual é. E isso não continua então assim, não. Na operação você tirou? Tirei tudo. Sério? Eu só tenho... A Cleide é uma mulher que só tem coração e rins. Só coração e rins. Ou tiraram o rins também? Não, isso não. O rins a gente pode viver assim. Tá? Dá infartada, gente. Misericórdia. Então Jesus tem um plano contigo. Tem mesmo, que eu ainda não descobri qual é. Mas ele sabe. Pois é, né? Então tenta descobrir, tá, Cleide? Porque igual tá falando agora. Você não sabe nada maior. Eu descobri na cirurgia que eu sou alérgica à ampicilina. E isso me provocou, depois de 6 meses, uma trombose, que eu parei no hospital, fiquei entubada. Jesus. 17 dias. E o médico falou, não sei se ela vai voltar mais. Eu fui desenganada. Gente, olha aí. Nossa, mãe. Fui desenganada. Olha as consequências que trouxe. Um probleminha, não tratado, se agravou. A Bíblia diz, gente, que um abismo puxa o outro.
Ou seja, um problema não tratado que aconteceu. Foi puxando o outro. E aí, pronto, quando foi ver, estava um buraco enorme, né? Sim. E o que aconteceu? Teve mais à frente. Eu fiquei entubada, tive 2 tromboses, eu tenho uma trombose crônica, que eu não posso me aborrecer, que dá crise. E nem isso aí me abateu muito, não. Depois que eu consegui me recuperar disso tudo, quem caiu doente foi minha mãe. Eu fiquei 6 anos e 8 meses cuidando dela. Ainda não acabou, né, Cleide? Ela debilitada, uma pessoa que tinha um peso de 78 quilos, ela ficou com 30 quilos. Eu pegava ela no colo. Deus. Jesus. Ela, para andar, ela segurava em mim dentro de casa. Porque ela não aguentava. Os ossinhos, você via tudo no corpo dela. Eu imagino. E ela falava que doía, então eu pegava ela no colo, colocava ela sentada. Eu fiz de tudo que eu podia. Claro, né? Consegui apoio de amigos, que eu não vou citar o nome que eles pedem para não citar, mas foi cama, colchão d'água, colchão de pluma, travesseiro de pluma, que depois tudo foi tudo doado. Eu não quis vender, eu doei. Você fez bem, Cleide. Você é igual a palavra de Deus, você recebeu de graça e você deu de graça. Sim. Você fez bem. E o que acontece? O pior foi ver os batimentos dela caindo e eu me senti um lixo. Tô falando assim. Totalmente potente, né, Cleide? Sim. Sem poder fazer nada. Desculpa, gente, que quando eu falo nela... Não, é compreensível, gente. Já pensou você ver a pessoa desfalecendo ali? Né? Gente, é igual, tipo assim, eu vou fazer uma comparação, não sei se pode ou se vocês vão entender, mas eu falei para o Misael outro dia, que eu não sei se essa comparação pode valer, né? Mas eu falei que se eu ver um filho cair na água, morrer afogado, eu vou junto. Mas nesse caso, não teve opção, né, Cleide? Não. Ali você não pôde ajudar e aqui pôde no ficar com Meia, ela ali. uma cirurgia no Meia, eu vi os batimentos dela caindo, mas antes disso, 7 dias antes, o médico me chamou falando do seguinte: os rins dela tá parando, a gente vai dar um remédio na veia para ver se dá um choque nos rins. Para ver se reage, né? Para ver se reage, porque se não reagir, ela vai vir a óbito. Aí eu virei... porque a gente não pode viver sem o rins, não. Eu falei, tá na mão de Deus, na mão... Eu sou católica, não vou esconder de ninguém. Sim, tá? claro. Tanto é que no dia de São Jorge eu vou estar fazendo a filmagem, jogando na rede social também, da igreja de Quintino. Eu sempre faço, é uma promessa que eu fiz, então já vai por 4º ano que eu estou realizando isso. Não aqui é o 2º ano, eu fazia em Niterói, e Nossa Senhora de Aparecida. E minha mãe me fez um pedido, antes dela entrar em coma, que ela subiu por CTI, se acontecer alguma coisa comigo... Deve ser a filha. Vai falando, Cleide. Se acontecer alguma coisa comigo, a única coisa que eu quero pedir, que a santa que eu trouxe de Aparecida do Norte... Qualquer coisa, bota outra aqui. Acabou. Bota aqui, se caso falhar, pode ir falando. A santa que eu trouxe de Aparecida do Norte, que era desse tamanhozinho assim, benzida lá, eu quero que você coloque dentro do meu caixão, que eu quero ir com ela. Foi um pedido da minha mãe. No velório eu fiz todo mundo sair de dentro do velório. Eu tirei as flores todinho de cima dela, olhei ela de cima e embaixo e coloquei diante aqui o peito dela, a santa, e tampei de novo. Ficou tudo mal tampado, que a gente não tem experiência, mas eu fiz a pedido dela. Meu irmão falou assim pro meu tio e para amigos: fica perto da minha irmã, que ela não tá dando uma palavra, só abriu a boca para falar isso. Ela vai dar um tranço, que eu conheço. Ela era muito ligada a ela. Eu dormia na casa da minha mãe depois que eu me separei. Eu dormia na cama com ela, tomando conta dela. Então,
Para mim foi um impacto muito grande. Nem a doença foi tanto. Foi mais isso. Partida, né, Cleide? É difícil. Não, uma coisa mais difícil na nossa vida de encarar, gente, é a perda do nosso ente querido, né? E mãe, nossa, é mãe e filho. Meu Deus, graças a Deus, meu Deus, eu nunca passei por isso não, mas eu imagino, né? Eu tiro assim por mim, eu imagino a dor que não é, né? E depois disso, 2 meses depois eu conheci o Antônio. Deus te compensou com o Antônio, né? Porque o Antônio... Você não sabe, não parou por aí. É. Não parou por aí. Tem mistério de Deus que eu vou falar agora. Aí eu com ele 2 meses, total 4 meses, ele cai doente. Abriu o peito de fora a fora. O médico luta, deu é uma luta atrás da 20% outra. de vida para ele. Gente. Para ele sobreviver e 80% para ele morrer. Gente, possibilidade de morrer era maior do que de viver, né? As artérias dele estavam tudo comprometidas. Não tinha uma Só Deus, né? que não tivesse com um problema. O médico falou assim, está na mão de Deus, só milagre. A cirurgia dele durou 12 horas. Ele fez 2 mamárias e 4 pontos de safena e 3 cateterismos. Gente, tá explicado, porque a possibilidade de óbito era muito grande. Sim, sim. E 6 meses depois, ele, no período da pandemia, a gente foi em Niterói, quem não conhecia o meu irmão. A gente foi almoçar. Depois ele já é recuperado, né? Isso, que o médico liberou ele para dirigir com quase 6 meses. Aí ele falou assim, vamos lá que eu quero conhecer seu irmão. Eu não sei o dia de amanhã é meu. Uhum. A gente foi numa boa, almoçamos. Foi até no aniversário da minha falecida mãe, e Jorge falou assim, ela não está aqui, mas vamos reunir a família. Eu falei assim, tudo bem. 7 de agosto. 2019. Quando a gente volta, o carro, o pneu que estava da frente, do lado do canônia onde eu estava, furou. A gente subimos o vão central da ponte de Niterói, a Moreta, andamos por cima dela um bom tempo, depois voltamos para a pista. Gente, misericórdia, meu Deus do céu. Então é por isso que eu falo, tem algum mistério nisso tudo. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, Cleide. Pode ter certeza, né? Então, é verdade. A gente não pode duvidar dos desígnios de Deus, né? Dos seus propósitos. Mas que Deus te preservou com vida e, sabe, te colocou várias coisas, vários problemas para você resolver, hein? Sim. Primeiro com você. E se eu contar uma coisa, você agora vai rir. Agora você vai rir. No cemitério, eu enterrando minha mãe, quando vê o caixão? Esqueci o nome que dá, gente, me perdoe. Onde ela se enterrou? Onde colocou o corpinho dela lá, eu dei 2 passos e desmaiei. Quando eu acordei, estava dentro da Unimed, Leste Fluminense. Minha pressão estava 28. É que você ficou extremamente O emocionada. médico me segurou lá 1 semana e meia, falou que eu tinha infartado. Gente, por isso que eu falei que eu sou infartada. A emoção foi grande demais, a perda, né? Você, sua reação foi essa, entendeu? Mas foi muito, o choque foi muito grande. Você assistiu tudo aquilo que te passou, mas você não estava preparada para a partida dela. Apesar de saber que ela estava definhando, você não estava preparada para a partida. E se eu contar que eu acho que eu recebi uma graça, tem gente, eu não sei, eu sei que tem várias pessoas católicas, mas e muitos crentes. Eu já fui evangélica, tá? Da Igreja Batista de São Gonçalo. Mas eu falo da seguinte forma, minha mãe pediu para eu colocar a santa dentro do caixão dela, mas antes disso, eu fiz algo que pediu no meu coração. Eu entrei no CTI, eu ajoelhei, rezei, eu gosto muito de rezar o Pai Nosso, e pedi
se fosse da vontade de Deus que ela melhorasse, senão que levasse ela, que eu entregava ela na mão do Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, e Nossa Senhora de Aparecida. E coloquei aquela santa lá, do lado do conteúdo que coloca para respiração do oxigênio. E saí. Eu tinha, os médicos, como não me conheciam, deixavam eu ir de vez em quando lá dentro. Eu morei dentro do hospital. Imagina. Tanto com o Antônio como com ela. Foram 3 meses. Eu tive, ali perto quase do Marcelo Dia, eu aluguei uma república só para comer e tomar banho. E voltava para o hospital. Meu Deus. E com o Antônio, foi quanto tempo? Foram 6 meses. Gente, o Antônio ficou 6 meses no hospital. 6 meses. Verdade. Eu fiz uma de doida, gente. Vocês Eu vou te moraram falar uma lá. coisa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fiz uma coisa de doido, de maluco. Moraram mesmo, viu? Meu Deus do céu. Eu comprei uma cordinha daquela de nylon. Furei a parede do hospital. De fora a fora. Furou a parede? Furei. E coloquei um prego de um lado e de outro e puxei a cordinha. Lavava minha roupa íntima, a roupa que eu estava no hospital. Só. E meu irmão nesse ponto. A república que tu alugou era do ladinho? Sim. Por isso você fez o buraco e deu e deixaram? Não, esse foi o hospital onde minha mãe estava. Meu irmão via, sempre trazia a roupa para mim e levava suja. Mas a do Antônio, eu fiz o buraco de um lado e do outro. Lá dentro do banheiro do hospital, da enfermaria, eram 3 pessoas dentro da enfermaria. E eu fiz. Aí o pessoal falou assim, você é louca fazer isso? Eu falei assim, mas não vou abandonar meu coroinha aqui. Aí eu lavava minha roupa íntima, eu lavava a roupa que eu estava vestindo, colocava outra, lavava outra e ficava assim, trocando, vice-versa. E fiquei com ele 6 meses assim no hospital. É isso, viu, gente? Viu como a palavra de Deus diz, ou seja, pode dizer assim, a palavra quando o pastor, o padre, enfim, diz na vida e na morte, né? É verdade. Você ser fiel ao seu cônjuge até a morte. É verdade, concordo. Você de verdade, queridos, você está com a pessoa ali de verdade, a prova disso é um momento desse. Você ficar com, no caso a Cleide, ficou morando no hospital durante 6 meses com seu companheiro. Isso sim, que é a pessoa gostar e valorizar a pessoa que está do lado, né, Cleide? Você estava ali para o que deve é com ele. E ali apreensiva, né, Cleide? Torcendo, pedindo o tempo todo para que ele... Porque você já estava vindo da experiência da tua mãe. Sim, eu virei... Então teu coração estava na mãe. Eu virei até quando o médico falou para mim que a possibilidade dele sobreviver era mínima. Eu falei assim, eu não sei qual é o mistério, eu não sei o que Deus quer comigo. Porque eu já passei por tanto problema, aí o médico, problema? O que houve? Eu contei a história para ele, o médico chorou comigo. É porque você já estava apreensiva, porque você já estava vindo da história da sua mãe. Você estava com o coração na mão o tempo todo ali, porque se o médico já foi quase desenganando ele, por que você dizer que é 80% de chance de morte e só 20% de vida? Eu estava quase desenganado já. É verdade. E eu vou ser sincera, só ele no CTI, ele ficou quase 2 meses. No CTI? No CTI depois da cirurgia. Porque ele ficou com água no pulmão. Jesus ama o VME, hein? Meu Deus. Água no pulmão, falta de ar, ele não conseguia respirar, ficou no respirador um bom tempo. Nossa. E ele fazia drenagem dentro do CTI para tirar água do pulmão. E tudo isso quase no período da pandemia. Ainda chegou a pegar 1 mês de pandemia dentro do hospital, com medo de pegar uma bactéria e ele vinha. Meu Deus, Cleide. Ele foi Deus mesmo com vocês ali, viu? Sim, sim. Entendeu? E com o surto de pandemia que estava nos hospitais, sim. Misericórdia, gente. E o andar que eu estava, eles isolaram uma parte do andar e a outra parte ficou por os cardíacos. Eles isolaram a parte que você estava, é isso? Uhum. Ah, então foi vocês não correram esse risco. Uma parte ficou para os cardíacos, outra para a Covid.
liberaram a parte só para Covid, né? Sim. Para poder não ter acesso Mas a hoje você. o médico que tratava os cardíacos era o mesmo que estava tratando do Sim. outro lado. Poderia trazer a doença de qualquer maneira. Mas eles tomaram cuidado, porque, Sim. Cleide, tipo assim, ao sair dali, eles trocavam as vestes. Sim, sim. Trocava as vestes, lavava as mãos. Mas mesmo assim, gente, quando a mão de Deus não tá, sabe? Quando Deus não tá no barco, não tem como, entendeu? E na situação do Vermelho, meu Deus, ou seja, do Antônio. Então, queridos, ó, mas de verdade, Cleide, Jesus estava com vocês, ou seja, Jesus está com vocês. Porque eu falo assim, Deus não dá livramento para depois abandonar. O Senhor dá livramento porque Ele tem propósito nisso e está ali cuidando o tempo todo. Porque Jesus não abandona nenhum de nós. E eu vou falar uma coisa para você. Não tive apoio de ninguém. Eu fiquei sozinha dentro do hospital com ele. Esse tempo todinho não apareceu ninguém para te ajudar. Ia lá fazer visita e ir embora. Me perguntar se estava precisando. Um dia eu pedi para uma pessoa ficar, que eu estava com um problema que eu estava resolvendo de justiça, que eu tinha para receber e uma indenização trabalhista, que eu tinha feito um acordo. O que acontece? A pessoa ficou naquele dia e falou que não poderia ficar mais porque não aguentava. Um dia que ficou, e eu que fiquei 6 meses. Poxa, Cleide, se eu tivesse te conhecido, pode ter certeza que você ia contar comigo. Entendeu? Foi muito difícil, foi uma época muito difícil. Porque eu fiquei, na época que a tia do Misael se internou, as meninas não tiveram dificuldade de procurar alguém, de encontrar alguém. Tinha uma pessoa, mas precisava de um ou outro para render ela. E elas me ligaram assim com medo de um não, né? E eu falei sim. Sei. Eu falei sim, fiquei lá. E aí ainda falei para ela, né? Para elas, e falei para o Misael, eu falei assim, olha, a palavra de Deus está exatamente aí. Quando a gente precisa, você está com a mão estendida para ajudar. Você nunca dizer não, se você pode, a palavra de Deus diz assim, se você pode ajudar Adriana, e não ajuda, você já está pecando. Adriana, oi. Troca de microfone. Tá ruim? O pessoal tá falando que não tá saindo baixo do microfone. Falei contigo. Adriana, eu vou falar algo para você. Mas ela tá pegando não esse. Alô, som. Não está pegando. Eu vou falar uma coisa para você. É muito complicado lidar com o ser humano. Glória a Deus. Então, Cleide, a palavra de Deus diz, né, no caso, está exatamente aí onde você, onde a gente parou. O verdadeiro amor de Cristo é nessa parte, onde você, entendeu, está com a mão estendida para ajudar aqueles que precisam. Entendeu? Não é você só pregar a palavra, virar as costas, viver a sua vida e cada um que se vire. Não é assim. A palavra de Deus não é dessa forma. Há dízimo para lá, oferta para cá e depois você que se vire. Não é dessa forma. O verdadeiro amor de Cristo é pregar a palavra e você fazer por onde, saber tomar conhecimento se aquela pessoa está bem. Entendeu? É verdade. O teu vizinho, ou o teu irmão, ou tua ovelha está precisando, você está ali sempre pronto para ajudar. A palavra de Deus diz, tem na Bíblia aqui, mas ninguém, aqui, queridos, está aqui, mas ninguém procura viver. Estive nu e não me vestis. Estive preso e não me visitaste. Né? A viúva, os órfãos, é para você cuidar, para você ir lá visitar uma pessoa que está presa, está lá, jogado lá, às traças. Entendeu? Você está tem muita gente que está preso dentro de uma casa, está em depressão. Cadê o pastor daquela pessoa? Cadê o humano, o ser humano, que a Bíblia diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não é capaz de amar o teu irmão, você não se ama, e muito menos ama o Deus Todo-Poderoso. Porque se você não ama o teu irmão que vê, como é que você vai amar Cristo se você não vê? É verdade. Fica impossível você amar Jesus se você não ama o teu irmão, que você vê. Você está aqui na terra compartilhando as coisas com o seu vizinho, com os seus pais, seus irmãos. Você não ama o teu próximo? Querido, você está totalmente descapacitado de amar Deus. E você não se ama. Porque a Bíblia diz que a gente temos que
que amar nós, amar a gente e amar o nosso próximo. Aí você só se ama. O amor de Deus não é egoísta, entendeu? Por isso que eu falo uma palavra sempre, não sei se você já observou. Tudo posso naquele que nos fortalece. Sim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por esses motivos que eu falo essa palavra. E você falou bem, Cleide, porque até eu errava também. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E você disse, eu tudo posso naquele que nos fortalece. Você disse, naquele que nos fortalece. Né? Você falou no plural, nos fortalece. E nós temos, até nas nossas orações, nós não podemos ser egoístas. É verdade. Entendeu? Porque Jesus não fortalece só a mim. Ele é misericordioso para com todos. Então, em nossas orações, temos que sempre estar pensando no nosso próximo também. É verdade. Então, por isso que eu assim, adquiri essa palavra para mim. Aí, eu vou falar da seguinte forma. Passei por isso tudo. Estou aqui. A Hannah Ramalho é uma grande amiga minha, cantora, compositora, que ela está aí no site. Hannah Ramalho. Quero mandar um abraço forte para ela. Reginaldo Seiseita, tenho certeza que ele também deve estar nos assistindo. Reginaldo. São pessoas que eu gosto muito. De Paula. É isso. Eu ainda não tive o privilégio de conhecê-lo, só por nome. O De Paula? É. Olha, eles estiveram aqui comigo, né? O De Paula e o Reginaldo. São pessoas, olha, maravilhosas. É isso. E também o grupo Tá na Pele. Dinho. Mas você sabia que minha família são gente bem frente também? É, Cleide. Fala aí, Cleide. Vamos soltando o verbo, Cleide. Vamos soltando o verbo. Você conhece uma linda Pernambuco? Fernanda, minha prima de Alagoas. Boa noite, minha prima. Deus abençoe. Deus nos abençoe, minha querida. Beijo, minha prima. Você já ouviu falar Olinda, Pernambuco? Olinda, Pernambuco. Lá perto de Alagoas, né? Pernambuco. Tem um busto chamado, que é uma estátua, né? Busto? A gente chama de busto lá. A busto. É um monumento, uma estátua. É porque é só até aqui, né? Isso. Né? Isso. Chamado Manuel Bezerra de Vasconcelos. Olha. Ele é meu bisavô. Tá de brincadeira? Não. Gente, como diz meus amigos, que babado. Olha aí, gente. E mais um item. Você sabe que ele é irmão do Lampião Caçula? Gente, olha, gente, aqui a prima da Maria Bonita, hein? Olha aí, ó. Eu ia trazer um documento para mostrar ao vivo para você, mas na próxima eu vou trazer. Aí, gente, olha aqui, ó. Tá pensando que o Lampião foi embora totalmente? Deixou vestígio. Não. Deixou aí, ó. Deixou a família por aí, viu? É verdade. O meu avô, o sobrinho dele veio para o Rio de Janeiro na guerra de 44. Sobreviveu à guerra, casou com minha avó, teve 4 filhos. Desses filhos foi a Nicivan, o Luiz Carlos, o Jorge e a Nitinha. Que a Nitinha, a Nicivan, que era minha mãe, faleceram. Tem o Luiz Carlos e tem o Jorge. Vivos. Quero mandar um forte abraço para eles. Olha aí, gente. Meu Deus, que história, hein, Cleide? Mas vamos lá, Cleide. Agora a sua história no meio artístico. Me fale um pouco aí como é que está a sua vida no meio artístico agora. Eu comecei através, eu chamo de minha rainha. Porque quem é a sua rainha? A Hannah Ramalho me apresentou um caravanista. Hannah Ramalho. Da Rede Globo de televisão, aqui do projeto aqui no Rio de Janeiro. Hannah Ramalho bem fluente, né? Ela é. Ela é garotinha criada da Globo também. Criação da Globo. Vou soltar o verbo aqui, solta você também. Nós queremos saber, não é? É isso, ela vai soltar o verbo. Vamos, Cleide, solta o verbo.
E aí ela me chamou para ir. Poxa, você quer ir no programa da Fátima? Eu falei assim, no encontro? Eu sou apaixonada pela Fátima. Duas pessoas que eu tenho loucura na minha vida, uma eu já conheci. Na verdade, 3. Uma eu já conheci, mas as outras 2 não. Que é a Perla, cantora paraguaia. Perla. Eu sou Perla, apaixonada por ela. Quem é que não conhece a Perla, né? A juventude hoje não conhece, né? É verdade. Mas a gente conhecemos, olha. E a outra é Regina Duarte, atriz. Você conheceu? Não, ainda não tive esse projeto. Regina Duarte, nossa. Então os outros você conheceu? Sim. Pessoalmente. Fernanda Montenegro? Sim, tem muita foto com eles. Olha aí, gente. E na próxima eu vou trazer as fotos, vou trazer tudo. Legal. E autografados, tá? Tem ainda isso. Aí, gente, olha aí, olha. Eu também queria ver essas celebridades, não assim por idolatria, queridos, mas, sabe, é por orgulho, né, de pessoas brasileiras conheceram, pessoas que fizeram a superação, né? Sim. Conquistaram, né, sua história. Todas as atrizes e atores têm uma história, né, na Globo, seja na Globo, no SBT, seja qual for a emissora. Fizeram, nossa, a gente feliz, de certa forma, assim, fazendo as novelas. Quem não assistiu novelas, querido? Quem não assistiu aquela novela da Regina Duarte? Acho que é Por Amor, né? Isso, Vale Tudo. Tantas e tantas outras que ela fez. Fernanda Montenegro. Nossa, quem não assistiu as novelas da Fernanda Montenegro? É verdade. E tantas atrizes. Eu gostaria de ver um dia aquela pessoa que eu tanto vi na telinha. E a filha dela tá arrebentando agora, né? A filha da Montenegro. Eu vejo muito tapas e beijos com ela. Esqueci o nome Tá dela até agora. reprisando Ela até ganhou o Viva. troféu esse dia, né? Um prêmio esse dia. Isso. Eu esqueci o nome dela. Agora também falhou aqui na minha mente. Não adianta Mas você lembrar, não. eu quero parabenizar esse pessoal pelo bom trabalho que realizam, porque o povo da antiga trabalha muito bem. Vamos ver agora esses novatos que estão vindo, se vão continuar esse legado maravilhoso. Mas não ficou aí, não. Aí eu perguntei para a Ana, eu falei assim, Ana, será que eu posso levar uma carta e entregar para a Fátima? Ela falou assim, pode sim, que ela sempre contou alguma história para que eu fiz uma carta. Olha, eu amassei tanto ela, eu dobrei tanto, coloquei num bolso que eu fiquei com medo de tomarem aquela carta e eu não consegui dar ela. Aí o produtor, Luiz Fernando e Lucas, eu sei que vocês estão na minha rede, meu muito obrigado. O nome da filha da Fernanda Montenegro é Fernanda Torres. Aí, É isso? É isso. Aí eu falei assim, ele perguntou assim, tem alguém aí com história de superação que já passou por algum problema de saúde que possa contar uma história? Aí eu toda sem graça fiz isso aqui, ó. Eu botei o dedinho, toda sem graça. Eu já tinha perdido a minha mãe, eu já tinha passado por esses problemas todos, ainda não estava com o Antônio. E aí, nisso, eu dei a carta, tinha mais 10 pessoas. Daqui a pouco ele voltou e virou, fez assim, quem é a Cleide Vasconcelos? Eu toda sem graça, assim, agora que vão me colocar para fora desse estúdio. Levantei o dedo assim, a sua história foi selecionada. Olha aí. Eu temia tanto, eu chorava tanto, o pessoal... Cleide, calma. Emoção, né? Emoção. E, ela vai sentar aqui perto de você para conversar com você. Conseguiu falar, Cleide? Gaguejando muito. Quando ela sentou perto de mim antes de começar o programa. Assim. Mas depois eu fui de boa. É porque a gente eu, por exemplo, assim, quando eu vou entrevistar uma pessoa que eu sei que a pessoa é bem entendida, bem estudada, como é que se diz?
Porque eu sei que a pessoa vai até observar as pronúncias das minhas palavras, falando, meu Deus, como é que eu vou entrevistar uma pessoa assim? Eu fico preocupada, porque tem gente que você é assim de um gabarito, Cleide, tipo assim, a pessoa que fez faculdade, a pessoa que está ali no meio de um jornalismo grande. Como é que você vai entrevistar uma pessoa dessa? Olha, eu vou ser sincera. Eu desenrolei bem, mas minhas pernas faziam isso aqui, ó. Então você fica ali, depois é claro que a pessoa vai deixando você à vontade. Sim. Mas no início você fica ali, sabe? Tipo, se sentindo uma saia justa, meu Deus. E agora, como é que eu faço? Como é que eu falo? Aí depois disso, perguntado para mim a produção dela se eu queria fazer a caravana de São Gonçalo, de Niterói, região dos lagos, eu tinha algum conhecimento para lá, eu falei assim, isso lá de cá todos os locais. Olha aí. Aí comecei a fazer uma vez na semana, cada bairro eu levava pessoas diferentes. Aí depois me convidaram para fazer convidado do É de Casa. O É de Casa, quando tinha música, se vocês puxarem na rede social aí no Giro de Notícias com a Cleide Show e Vermelho, vocês vão ver vídeo. No É de Casa, lá na Fátima, também Luciano Huck, no Mion, no Pochá. Olha aí, olha, gente. Sendo entrevistada por outros apresentadores. Tem uma entrevista que o pessoal até riu muito, que eles descobriram, tá? Que eu tive um tio, que ele foi para assinar o nome dele na boca do caixa do banco. Ele desmaiou, deram ele como morto. Gente, acredito em cada história, gente. Deram ele como morto. Como é que foi essa história aí, Cleide? Deram ele como morto. Eu tinha 10 anos. Ele desmaiou? Desmaiou, fizeram um monte de procedimento e não voltava assim. E aí o médico falou que estava morto. Então, Isso tinha... Eu já ouvi história assim, tá? Parou tudo, né, Cleide? Sim. Tipo assim, gente, deu um... Como é que se diz? Deu um apagão no ser humano. E aí, o que acontece? Deram como morto. E nessa época era velado em casa. Jesus, eu imagino. Eu estava em casa, eu vi tudo. Vocês corriam? Porque eu também. Não, peraí, eu vou chegar lá. Eu já Eu já tô até imaginando como foi essa história, gente. E eu fui parar dentro do Se Joga com dentro dessa história. Eles fizeram questão que eu falasse isso dentro do programa. É mesmo, olha aí. Descobriram. Queriam saber de você, né? Porque eu tinha 10 anos. Pela Cleide. Eita, vamos lá. E aí, o que acontece? Apareceu uma senhora espírita, que meu tio era espírita, tá? E falou que ele não estava morto. Pediu álcool, passou na face, passou no Tornozelo. no tornozelo, aqui nas mãos, deu massagem. Na junta, né? Isso, que é na veia, aqui na junta nos da pés, e nada dele voltar. E pediu um espelho. O espelho embaçou. Nisso ela não deixou sair o caixão. Nisso aí veio um médico, depois desse procedimento. Quando ela pediu um espelho, cortou ele e voltou. Deixa eu te perguntar. Ela pediu um espelho, botou o espelho para refletir a imagem dele? Não, assim, embaçou tudo. Se o espelho embaçou, porque ele estava respirando levemente. Ele voltou, começou a voltar a respirar. Ele ia ser sepultado vivo. Nisso, para o pessoal tudo... Peraí, vamos entender direito. Ela, antes de você disse que chegou a cortar ele, é isso? Deu um corte aqui, assim, ó. Aqui, assim. Tá, mas antes disso, ela já tinha botado o espelho ou botou o espelho depois de cortar? Porque embaçou, eles fizeram questão de chamar um médico. E todo mundo tá ali presente, como testemunha. Sim. Quando cortou, ele começou a sangrar perto do dedo, ele voltou ao normal. Ele levantou e sentou dentro do caixão. Gente, que cena, meu Deus. Entendeu? Olha, ele gente, sentou. A Bíblia diz que nós devemos ter medo dos vivos, né? Mas
Eu imagino a cena, porque olha, na hora assim do susto até eu ia correr, gente. Leva mal não. Porque Aí já pensou, você tá velando uma pessoa ali morta, com os algodão aqui no nariz, gente, só de ver os algodão aqui no nariz, gente, eu já fico assim, meu Deus, Jesus, tem misericórdia. Eu já fico assim olhando de longe. Olha, agora não, hoje em dia não tenho mais isso. Mas quando eu era garota, assim, de os seus 11, 12, 13, até os 16 anos, eu tinha o maior medo de gente morta, eu tinha um pavor. Então eu tinha aquilo na minha mente, que quando a pessoa morria, Cleide, podia ser o vizinho lá do final da rua. Se eu soubesse que o vizinho morreu, pra mim a alma dele estava aqui, vagando dentro de casa. Que medo que eu tinha, Jesus. Depois que eu conheci a palavra de Deus, eu entendi que a Bíblia diz que depois da morte, queridos, ou após a morte, segue-se o juízo e o defunto, a alma da pessoa não pode voltar. Não existe esse negócio da alma voltar, ficar vagando por aí. Pelo menos, segundo a Bíblia, segue-se o juízo e a pessoa fica lá. Entendeu? Não temos o direito de voltar. Tanto é que tem uma passagem aqui que o morto pediu para voltar na terra e avisar os seus parentes. Jesus disse que não permitiu. Então o que acontece? Então não existe esse negócio. Mas só de você ver, como a Cleide está relatando aqui, o fato de o defunto levantou e sentou no caixão, gente, correu todo mundo. O que? A esposa dele desmaiou. Eu sei que os meus pés batiam aqui na poupança. Eu saí correndo. Tá vendo, gente? Eu falei assim, minha mãe saiu atrás de mim, o meu irmão também saiu correndo, que eu tinha 10, ele tinha 16. Quem ia ficar pra ver se o defunto não era defunto, pô? Aí eu sei que ele, depois desse fato, ele ainda foi morrer de 18 ou 20 anos depois. Gente, olha o tempo que o homem ainda viveu, gente, meu Deus. E se não a insistência do povo, né, do parente ali, ele tinha sido enterrado, já estava morto mesmo e ia ficar morto, porque... Teve aquele episódio daquele Aladim, né? Eu acho que era Aladim, se eu não me engano, um cantor, que só descobriram que ele... Estava vivo? Foi enterrado vivo? Foi enterrado vivo e morreu lá no caixão. Porque parece que o corpo dele estava de bruço, né? E o caixão por dentro estava todo arranhado. Se debatendo ali, meu Deus, Jesus. Imagina eu acho que é por isso. Eu acho que é por isso, Cleide, que eles não fazem mais a cova tão funda, né? Será que é por isso? Não sei. Porque já ouvi vários casos de pessoas ser sepultado vivo. Entendeu? Eu já ouvi vários casos de quando vai lá tirar, né, acho que é para retirar os ossos, a pessoa tá normal e dá virado. Eu já ouvi e já vi algo parecido, né? Que agonia não deve ser a pessoa ali, cara. Eu sei que eu virava assim pra tempo depois, né? Mãe, eu não quero ficar perto do meu tio, não. Ele é morto-vivo. A pessoa ainda ficou assim, com trauma da história que aconteceu, né? Gente, é complicado, viu? E se vê, isso é real. Até na época uma história dessa chega a ser surreal, né? Poxa. Isso saiu até na mídia na época, que era no jornal, se eu não me engano, era televisão preta e branca. Não, nessa época eram casos isolados assim que acontecia, né, Pedro? Não acontecia o tempo todo. E quando acontecia, gerava uma notícia, virava notícia. É verdade. Não é? É verdade. Gente, eu imagino, meu Deus do céu. Bom, Cleide, e aí? Você, após tantos episódios, tanta luta, né? Tantos problemas que você enfrentou, depois você começou, né, Cleide, a conhecer, né, pessoas, a desenvolver realmente o seu dom, né? Sim, e quem abriu as portas para mim, eu agradeço sempre, sempre, sempre. Eu comecei a observar a Fátima Bernardes com 7 anos de idade. Ah, então você se inspirou nela, né? Sim. Olha aí, ó. E eu virei para minha mãe até ria. Você acha que você vai conseguir alguma coisa nesse meio artístico? Eu falei assim, vou. Eu tenho garra para poder conseguir isso. Eu vou lutar por isso.
Força eu vou de ser vontade, uma né? Fátima Bernardes da vida. Força de vontade e determinação, né? Sim. E eu chorava para ver o jornalismo dela, que eu peguei ela como jornalista. Sim, sim, ela e o Willy Bonner, né? Isso. É isso. E quando eles se separaram, eu fui a primeira a chorar. Eu não acredito, depois de tantos anos. É, Cleide, é verdade. Ninguém esperava isso, né? É isso. Tinha eles como um casal, como é que se diz? Casal modelo, né? Sim, sim. Mas tem uma novidade aí para vocês no mês de junho para julho. Eu estou lançando uma música minha com o Vermieiro, tá? Olha aí, gente, novidade da Cleide Show e o Vermieiro, né? É uma Você música. pisou na bola. Olha aí, gente, a música de... Eu quero... Ai, você vai vir cantar aqui, Cleide. Você pisou na bola e não percebeu. E eu. Quem ganhou isso fui eu. Por Deus fui exaltado. O novo lar ele me deu. O nosso amor é caso que não pede bis. Aí o resultado hoje eu sou feliz. Amando a quem me ama. Vou seguindo. Só um pedacinho, tá? Olha aí, gente, é um trechinho só para vocês ficarem com saudade e pedir o retorno, né? Então, eles vão vir cantar aqui, né, Cleide? Com Vai vir, né? certeza, com certeza. Olha, Cleide Show e Vermieiro, ó, cantando, gente. Quando? O lançamento a gente tá querendo lançar no mês de junho, final de junho para julho. Porque a gente tá indo preparando ela no estúdio do Beto. Tá em gravação, é isso? Tá em gravação. Deve ficar pronta daqui 15 dias. Olha aí, gente. Ah, eu De quero ver. repente pode sair até antes, mas a previsão mesmo é essa. Em 15 dias, né? De ficar todo o arranjo pronto, aí a gente vai fazer um outro conteúdo, mandar para as emissoras para ser lançada. Sim, olha aí, é isso. Então, Cleide, quando você conheceu o Vermieiro, como é que vocês se conheceram? Isso é uma história de comédia. Gente, nós queremos saber a comédia, né, gente? Vamos. Na verdade, eu vim de São Gonçalo através de um produtor que falou que a gente ia realizar um filme ali em Madureira. E ele estava lá, ele é radialista dessa emissora. O Vermieiro, olha, o Vermieiro. Que ele tem cada história, você está falando que a minha? Ele Deus te tem mandou uma. certinho, né, Cleide? Pra lá, né? E aí, o que acontece? Conheci ele, fiz um vídeo com ele, circulou nas redes sociais. Olha. Depois, Olha aí, ó. a gente foi para divulgar o trabalho de música de vários artistas, que ele também é cantor, né? É cantor e compositor. Sim. E nisso a gente foi para dentro de um sítio para gravação do filme também. E do programa de televisão, onde ele sentou comigo e me falou dos problemas que ele estava enfrentando, Assim. mas não sabia que ia ser uma cirurgia de coração. Sim, queria realizar um cateterismo. Ali ele já tinha falado da suposta cirurgia que você ficou com ele. Sim, eu sabia que ele ia fazer um cateterismo. Mas aí eu ainda falei pra ele, quando você realizar o cateterismo, quem vai cuidar de você sou eu. Olha aí, olha. Você usou a boca para profetizar, né? Isso aí. Profetizou, né? E o que acontece? 2 meses depois eu estava com ele. Ele ainda não tinha feito o cateterismo. E praticamente quem salvou a vida dele fui eu. Porque a gente formou na última estação aqui do Rio, que eu esqueci o nome, para fazer um evento para crianças abandonadas. Vocês dois? Isso, chamaram pra gente fazer a locução de lá. E então, nesse dia, a gente tava com acho que 15, 17 dias morando junto. Bem recente, né? Bem recente. Aí a gente tinha um colchão que a gente colocava em tempo quente na varanda, que a minha varanda é venta tanto que chega a ficar gelada a casa. Uhum. Aí eu lembro como hoje, tinha um pouco ainda de sopa que eu tinha feito pra janta. Ele falou assim, enquanto você faz o cozido, eu tô com fome, eu vou tomar sopa. Aí eu falei assim, toma essa sopa, mas o cozido come pouco.
porque como você já comeu um outro item, para não pesar muito, porque você daqui a pouco você vai deitar, porque você vai ter que levantar às 5 horas da manhã para ir trabalhar, aí positivo. Eu chamei ele comeu cozido também e deitou. Meia hora depois ele começou a passar mal, ficar roxo e suando frio e gelado. E eu bati na casa de uma parenta dele, ela não atendeu, que era na casa de baixo, ela não atendeu, por alguns motivos que eu não quero citar agora, no momento não é cabível. E a gente foi parar no Carlos Chagas, e isso colocaram direto ele na sala vermelha. Depois colocaram na sala amarela, depois voltaram para a sala vermelha de novo. E é onde jogaram ele depois pro CTI lá em cima. Aí marcaram para ele ir pro Hospital do Coração IACAC, lá em Botafogo, onde ele sofreu por esses aí foi onde vocês ficaram durante 6 meses, né? Isso. Nossa. Jesus. Então foi uma coisa bem complicada. Foi tipo assim, o início de um relacionamento bem turbulento, né? Sim. Eu não imaginava que eu ia passar por aquilo tudo. Aí quando o médico falou pra mim que o caso dele era complicado, eu falei assim, o que você quer de mim, Deus? Falando assim mesmo, já chego que eu já sofri na minha vida, não comigo, no falecimento da minha mãe. Aí o médico perguntou, mas o que você sofreu? Aí eu contei que o médico chorou comigo contando. Nossa, é bem complicado, né, gente? Meu Deus. Falando nele, tá chegando aí. Olha aí, porque já são 19 horas e 1 minuto. É isso, Cleide. Gente, são várias coisas, né, que a Cleide tem vivido durante esse tempo todo. Você tem quanto tempo que tá com o vermelho? 7 anos vai fazer. Em setembro. Glória a Deus, né? 7 anos. E se assim Deus permitir, até a morte, né, Cleide? Sim. Ele vai ter que me aturar. Ou eu ou ele. É isso. Glória a Deus por isso, né? Cleide, estamos finalizando, chegando no final. Mas quando você retornar aqui, a gente vai ter mais coisas. Eu posso falar algo 2 segundinhos? Gente, fique à vontade. Eu trabalho com artistas, como vocês sabem, e um que fez eu voltar para essa mídia também foi o milionário Batista Faria, que é o antigo milionário Zé Rico. O Batista Faria é o cover do Zé Rico. Eu quero parabenizar ele pela oportunidade que eu tenho de muito tempo estar juntos. E sempre gratidão eterna aos cantores. Também quem fez eu pegar responsabilidade e aprender o serviço foi a Everest Produções, que é uma marca registrada de mais de 70 anos de estrada de produção de artistas. Trabalhei muito tempo com eles. Everaldo Mendes. Então estamos aí. Quero agradecer a todos, a vocês que estão aí do outro lado da telinha, meu muito obrigada. E se você tem um sonho, vá atrás dele, não desista, tenha garra, espere em Deus que se você for merecedor, Ele vai dar essa chance de você obter. Obrigada. Ô, Cleide, fala aí os seus contatos, as redes sociais. TikTok você consegue radiotvsemlimite.com.br, que é uma rádio que a gente se encontra dentro do TikTok. Kawaii, @Cleide Show. Também lá no Facebook, Cleide Aparecida Vasconcelos Brum, Cleide Aparecida Vasconcelos. Então, lá no YouTube é Giro de Notícia com Cleide Show e Vermelheiro, e agora junto com a Estilos FM 101.7. Glória a Deus. E também temos o Twitch, que é @Cleide Show. Tudo que tiver com a minha imagem é meu. Eu não deixo sair a minha imagem por nada. Sim, é isso. Direito de imagem, né, Cleide?
Meu WhatsApp é o 5521 98 41 41 978. Repete. 5521 98 41 41 978. É isso. Se estiver interessado em convidar a Cleide, né, para eventos, né, Cleide? Eu trabalho com várias emissoras de TV, tanto aberta como Tem fechada, até junto carro com de som para vocês. anúncio, né? Temos aqui no Rio de Janeiro, tem carro de som. Trabalhamos com rádio, revista, jornal, plataforma digital. Monto o Spotify, Deezer, todas as redes sociais. É isso. Glória a Deus. Cleide, muito obrigada, minha querida, por sua presença aqui. A gente vai programar mais uma volta aqui, um retorno, que vou extrair mais coisas de você. A gente teve um tempo meio que corrido, né? Porque houve um atraso, um pouco atrás da sua parte, um pouco da minha, e aí a gente, o tempo encurtou, né? Mas vamos programar Com certeza o seu retorno para o povo, né? A galerinha aí conhecer um pouco mais da Cleide, mais da história da Cleide. E da próxima o Vermelho, né? Espero que o Vermelho seja... Sim, ele chegou agora. Infelizmente está acabando o programa. Eu vou fazer assim. Eu só quero dar uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e um bom dia para os nossos ouvintes da rádio 100. Fala tudo de novo. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para ele, para ela, para mim, para você. Não me importa o que você está fazendo ou o que está pensando em fazer. O que importa é que a partir de agora, dia 4 de maio, iniciamos um grande programa aqui na Estilo. Eu e você, você e eu. O amor pro rádio. Cleide Show e Vermelho, juntinho, lado a lado, que nem eu e você. Tchau, fui. Até dia 4 de maio, se Deus quiser. Beijo grande no coração dela e dele. E agora é Cleide Show. É isso. Cleide, fala um pouco do seu programa que vai se iniciar no mês de maio. 4 de maio, estreia do Giro de Notícia, o lado oculto do artista. O que é o lado oculto? Aonde eu vou explorar a sua vida. Você vai ter que contar lá do baú até agora, tá bom? Tá bom, meus queridos ouvintes da Rádio Estilo 101.7, a melhor do Brasil. Olha aí. Dia 4, às 14 horas, ao vivo, pelas redes sociais da Cleide e da emissora Estilo. É isso. Glória a Deus. Cleide Show e Vermelho. É isso aí, às 14 horas, dia 4 do 5, né? Isso, 4 de maio, pertinho do Dia das Mães. E dia 11 eu estarei fazendo mais um aninho de vida. Estarei aqui dando parabéns pra vocês. Hã? O Kiko tá ligando. Ligando pra onde? Eita, gente. Tá? Eita, gente. Eu ia te falar, mas Tô você tá sempre conversando. juntinho com vocês. Beijo, beijo, beijo. É isso, queridos. É isso. Glória a Deus. Não esqueçam, né? Dia 4 de maio, Fala com o Kiko aí, Deus. 4 mês que vem, Cleide Show e Vermelho. Giro de Notícia com Cleide Show e Vermelho, o lado oculto do artista. É isso, queridos. Bom, Cleide, muito obrigada, minha querida. Deixa eu te dar um abraço. Opa, querida. É um privilégio estar com Muito você. obrigada, o privilégio é nosso, né? É isso, queridos.